Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 3 de setembro de 2024, 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e temos aqui a informação de que os russos fizeram um ataque com drones e mísseis contra a Ucrânia de ontem para hoje. Os drones não foram um problema, mas tivemos alguns problemas com os mísseis, particularmente um míssil que atingiu um centro de treinamento das forças ucranianas aqui em Poltava, né? O comunicado oficial do Zelensky e da maior parte da mídia ucraniana fala que era uma universidade e que os mortos são civis, mas a gente tem algumas informações também, inclusive de militares ucranianos, que reconhecem que era um centro de treinamento das forças armadas ucranianas aqui, né? De qualquer forma, um evento muito triste que aconteceu aqui, parece que já tem 40 mortos confirmados e mais um monte de feridos aqui na cidade de Poltava, e não está claro por que o míssil não foi interceptado. Um dos riscos que existem é justamente os russos estarem usando um novo tipo de míssil que eles já usaram em alguns ataques anteriores e que a Ucrânia ainda não conhece. Podem ser os mísseis iranianos que estão chegando na Rússia agora, né? Bom, em termos de linha de frente, não teve nenhuma grande mudança, continua a mesma situação que a gente falou ontem, e a gente tem a informação do ponto de vista diplomático da presença do Putin aqui na capital da Mongólia, né? Então o Putin está efetivamente aqui na Mongólia, a capital é Ulaanbaatar, essa cidade aqui, e aparentemente não foi preso. Isso é uma coisa muito complicada, porque das duas uma, né? Ou o pessoal da Mongólia vai se complicar com essa história, ou então a gente vai ter, no final das contas, o Tribunal Penal Internacional sendo totalmente ignorado nessa história, né? Isso vai ser muito triste, inclusive para nós brasileiros, porque pode ter certeza que o pinguço corrupto vai fazer questão de convidar o Putin para vir aqui, né? Bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Peter, aposentou a Harley Davidson dele, Minarquistão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, tá aqui, a Rússia lançou os 35 drones Shahid, dos quais 27 foram derrubados e outros 6 caíram devido provavelmente a medidas de guerra eletrônica, né? Então, um ataque grande de drones de ontem para hoje, ou seja, apenas 2 drones teriam atingido algum objetivo na Ucrânia, nada significativo. Mas como eu falei para vocês, a gente teve mísseis também, mísseis que não são conhecidos, não foram identificados. Então, o Zelensky está falando aqui que recebeu relatórios preliminares de um ataque russo em Poltava. Poltava é essa cidade aqui, bem na retaguarda das forças ucranianas aqui, mas é possível que esteja justamente sendo usada para treinamento de pessoal, né? E eles visaram uma instituição educacional e um hospital próximo, parcialmente destruindo também um prédio do Instituto de Telecomunicações que tem ali na região. Pessoas estão presas dentro dos escombros, muitas pessoas foram resgatadas, mas mais de 180 foram feridos. Infelizmente tem muitas mortes. A gente sabe que 41 pessoas já foram mortas nesse momento, mas como eu falei, e como eles estão falando aqui, isso é preliminar. Começou agora o trabalho de resgate, isso acabou de acontecer. Então essa é a situação, né? Infelizmente tem muitas casualidades e ele manda aqui as condolências, eu reforço também meus sentimentos aí a todo mundo que perdeu parentes e amigos nesse ataque, né? Eu ordenei uma investigação completa de todas as circunstâncias do que aconteceu. Todos os serviços já estão envolvidos nas operações de resgate e eu sou grato a todos que estão ajudando e salvando vidas nesses primeiros momentos seguindo o ataque, né? A escória Rússia vai pagar esse preço por esse ataque. Também continuamos pedindo a todo mundo que tenha poder para parar esse terror. A Ucrânia precisa de sistemas de defesa aérea e mísseis agora, não guardados em armazenagem, né? Mísseis de longo alcance para nos proteger do terror russo são necessários agora, não mais adiante. Cada dia de demora, infelizmente, custa muitas vidas, né? Enfim, o Zelensky está fazendo o que cabe a ele, que é fazer o apelo aí para o Ocidente por essas armas que estão sempre em atraso, sempre demorando a chegar, né? Bom, na última noite a Rússia também lançou um ataque sobre infraestrutura ferroviária ucraniana, né? Atingiu algumas unidades ali em Sumy e Dnipro, mas não teve nenhum ferido, nenhum morto, e também não teve muito problema nisso daí.
É lógico, causa prejuízo, não estou dizendo que não tenha prejuízo, mas tipicamente aquilo que eu falo para vocês, ataque contra a malha ferroviária, geralmente é fácil de ser consertado, é difícil causar algum dano mais permanente, a menos que você atinja alguma ponte, algum túnel, alguma coisa muito crítica, né? Bom, os russos perderam um helicóptero Mi-8 de novo, né? Perderam um ontem, perderam um hoje. Isso aqui não foi ataque ucraniano não, porque isso foi longe da linha de frente, né? Mas isso mostra aquele problema que a gente fala também, que como as sanções estão machucando a Rússia. A Rússia está com poucas peças, com pouca manutenção. Mesmo os helicópteros e aviões que são usados para voos civis estão com dificuldade de fazer manutenção correta. E aí você começa a ter esse tipo de problema, né? Esse caso aqui foi um helicóptero Mi-8 que foi perdido após um voo lá em Irkutsk, na região da Buriátia. É bem lá na Sibéria, bem lá longe da linha de frente, mas de qualquer forma não deixa de ser uma boa notícia para os ucranianos, né? Bom, falando aqui sobre os avanços ali na região de Kursk, né? Continuam os avanços ucranianos ali, de acordo com o Deep State, informações confirmadas por geolocalização, já existem unidades ucranianas dentro de Pogrebki. Pogrebki é essa região aqui, ó. A gente já tem essa informação também, tá? Aqui já está marcando já aqui, ó, Pogrebki é essa cidade aqui. Malaya Loknia já foi tomada pelos ucranianos aqui, Pogrebki é essa cidade aqui. A gente já tinha essa informação de que eles estavam dentro de Pogrebki, né? E capturou o que sobrava, né, o resto de Malaya Loknia, Nikolaeva, Staraya Soroshina, enfim, um monte de cidadezinhas aqui ao norte de Malaya Loknia, né? Então, excelente notícia, continuam os ucranianos avançando nessa região aqui, lá em Kursk, né? Muitos soldados russos sendo feitos de reféns por ali também. O pessoal tirando foto, virou um local para tirar foto, esse supermercado russo aqui, Piaterostka, em Sudia, né, que é uma rede de supermercados típica da Rússia, que não tem na Ucrânia. E aí o pessoal fica fazendo brincadeira, botaram aqui a ATB, que é a rede ucraniana que não tem na Rússia, a rede de supermercado ucraniana que não tem na Rússia. E aí ficam tirando foto aqui para dizer que estão lá em Sudia, né, diversão da galera. Também tem informações que o exército ucraniano avançou a leste de Martinivka, na região de Kursk, e baseada em imagens já geolocalizadas, as unidades ucranianas estão tentando avançar a sudoeste para cortar as forças russas em Pushkanoi, Ruskaya, Konopelka e Agronom, né, com essa última já estando sob controle ucraniano. Ele está falando dessa área aqui, ó, Martinovka está aqui. Aqui, ó, Ruskaya, Konopelka está nessa região aqui, Agronom em algum lugar por aqui, ou seja, Martinovka é essa cidade que os russos estão tentando tomar, tá, para justamente conseguir chegar em Sudia, que está logo aqui. Então tem muitas tropas russas nessa região aqui. O que eles estão fazendo exatamente é fazendo um cerco aqui. A gente sabe que eles estão descendo por aqui também, ó. A gente já tinha falado sobre essa região aqui, Novocherkassk, essa área toda aqui. Os ucranianos estão tentando fazer justamente um cerco nesses russos aqui que estão atacando Martinovka, deixar eles cortados da ajuda de outros lugares, né? Ou seja, na região de Kursk continuam os avanços ucranianos aqui, mais devagar, né? Mas continuam acontecendo. Falando agora do resto da linha de frente, aqui a gente tem a informação de Vuhledar, segundo o blogger, acho que é Officer, será que é isso? Tá falando aqui que nos dias recentes, aqui é um blogger ucraniano, tá? Quem está falando aqui são os ucranianos. Nos dias recentes teve avanços de atividade ali na região de Vuhledar. O inimigo, no caso os russos, estão tentando avançar em 3 áreas, Konstantinivka, Vodiane e Prestivka, com algum sucesso parcial, principalmente em Prestivka, tá? A situação é mais difícil. Ele fala aqui, a situação é mais difícil perto de Prestivka, onde o inimigo conseguiu fazer algum progresso. Ontem, em cerca de 50 peças de equipamento inimigo foram usadas no ataque em Vuhledar e muito foi destruído, tá? Então isso é um problema. Realmente, a gente falou aqui, Vuhledar é uma cidade muito crítica. Prestivka é essa região aqui, ó, essa cidadezinha aqui. E os russos estão tentando tomar a cidade justamente para fechar o cerco em Vuhledar. Lembra que a gente já explicou que Vuhledar tem uma característica de castelo, né? Ela fica numa região mais elevada, numa mina mais elevada, numa colina
mais elevada e tem prédios altos. Então os ucranianos conseguem usar isso daqui, já vai ser a quarta ou quinta vez que os russos tentam tomar Vuhledar. Até aqui não conseguiram, mas é preciso notar que justamente dessa vez eles estão fazendo um ataque de vários frontes, né? Uma das vantagens que os ucranianos tinham justamente era essa mina de carvão que tem aqui do lado, que também tem um terracom, uma montanha de dejeto, né, da mina de carvão, que também era usada para auxiliar a defesa aqui de Vuhledar. E agora parece que aqui já está sendo atacado, né? Então talvez dessa vez os russos consigam avançar. Esperamos que não. Tá? O que a gente está vendo acontecer até aqui é o mesmo que aconteceu das outras vezes que os russos tentaram tomar Vuhledar. Perderam equipamento pra caramba, muito equipamento mesmo, né? Então, como o pessoal está falando, estão tentando avançar. Também Vodiane, que é essa outra cidade mais ao norte aqui, não é tão estratégica, mas certamente complicaria a situação ucraniana aqui em Vuhledar, né? E o ponto mais crítico, como a gente falou, é Preshkivka. Os russos não tomaram a cidade, mas estão avançando. Houve avanços aqui nessa região e muita gente teme que por aqui eles consigam atacar Vuhledar por um outro vetor totalmente diferente, interrompendo, por exemplo, essa estrada aqui, que é a principal rota de abastecimento das tropas ucranianas aqui em Vuhledar, né? Isso tudo segundo um tenente das Forças Armadas Ucranianas de nome de guerra Alex. É o que eles estão explicando aqui, né? Bom, aqui, ó, isso aqui é uma visão do equipamento russo destruído próximo de Pokrovsk, do 109 Brigada de Defesa Territorial, né? De acordo com eles, os russos estão sofrendo grandes perdas naquela região ali, na tentativa de chegar em Pokrovsk, e dessa forma perdendo muito equipamento, né? Mas tem muitos deles, segundo ele está dizendo aqui, de forma que os soldados ucranianos não conseguem manter os russos à distância, mesmo causando muito dano, né? E aí a gente tem aqui a curiosidade do recorde de equipamento russo destruído em um dia. O Andreu Perpítua está falando aqui, isso daqui é do dia 1º de setembro, 1º de setembro isso daqui, tá? Isso daqui, segundo ele, foi 1º de setembro. Dia 2 de setembro, ele ainda não acabou de fechar a lista, porque, segundo ele, é 2 vezes maior do que a maior lista que já foi de equipamento russo destruído nessa guerra. Foi no dia de ontem, no dia 2 de setembro. Exatamente por quê? Pelo avanço, pela tentativa de avanço russo em Vuhledar e também aqui em direção de Pokrovsk, né? Pokrovsk é essa cidade aqui. Os russos estão tentando avançar nesse sentido aqui. Em Pokrovsk, os ucranianos conseguiram parar a linha de frente russa aqui. Os russos não estão conseguindo avançar mais, mas não pararam de tentar. Continuam tentando avançar ali, perdendo muito equipamento, né? E Vuhledar, de novo, está se repetindo a história, né? Mais uma vez os russos tentam tomar Vuhledar, perdem equipamento pra caramba e até aqui não conseguiram. Bom, o Pulevolan dessa vez não trouxe um mapa de avanços russos e ucranianos e coisa e tal, ao contrário, ele trouxe um mapa muito interessante aqui dos movimentos de tropa ucraniana em direção de Pokrovsk, né? Então aqui é o fronte de Pokrovsk e você vê a movimentação das tropas ucranianas. E a coisa interessante de se notar aqui é que realmente houve relativamente poucos reforços ucranianos aqui, né? Algumas unidades apenas que chegaram, a 14ª, aqui, essa daqui é a Karadag, tá aqui, ó, a 15ª Brigada, e teve mais uma aqui que é a 117ª Brigada Mecanizada também, né? Então foram as 3 brigadas ucranianas que foram trazidas para apoiar aqui o fronte de Pokrovsk. Não teve muita mudança, né? Teve, lógico, alguns recuos de brigadas, né? As brigadas que estavam defendendo aqui essa região tiveram que recuar. São brigadas de defesa territorial, tipicamente não são brigadas de muita capacidade, né? Então essa é a movimentação das tropas ucranianas aqui em Pokrovsk, e ele trouxe também a movimentação das tropas russas na mesma direção. E o curioso que ele mostra aqui é que foram poucas tropas russas também que foram enviadas para Kursk. Então, se você pegar aqui na direção de Pokrovsk e também aqui de Chassivyar, né, de Bakhmut e Chassivyar, as unidades que foram enviadas para Kursk é a 11ª Brigada de Assalto Aéreo, que é paraquedistas, né, a 15 Brigada Russa, uma brigada de defesa territorial russa aqui também, um grupo de veteranos do Wagner, não, desculpa, veteranos, é um outro grupo paramilitar aqui, e também um batalhão de propósito especial aqui, que também esses foram enviados para Kursk. O resto de todas as forças aqui foram mantidas aqui no fronte. Dá para ver que os russos
querem continuar avançando aqui mesmo, não se importam de perder Kursk, desde que continuem avançando aqui, né? Vamos ver a aposta de quem que está certa nessa história. A gente sabe que os ucranianos poderiam mandar mais reservas aqui para parar os russos em Pokrovsk, não estão mandando, provavelmente porque ainda tem alguma outra operação em mente. Vamos aguardar para ver como é que isso resolve, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre que o Irã está esperado de enviar imediatamente mísseis balísticos para a Rússia para apoiar a Rússia na invasão ucraniana, né? Ou seja, o que eles estão dizendo aqui é que o Irã, embora esteja em guerra com Israel, queria fazer um grande ataque contra Israel, está optando por pegar esses mísseis e enviar para a Rússia, né? A Rússia está com poucos mísseis, a gente sabe disso, eles já estão com dificuldade de conseguir mísseis. Fizeram grandes ataques com mísseis recentemente e não tem mais tantos assim em estoque, né? Ainda tem muitos, tá? Mas tipicamente vão sobrando aqueles menos eficientes, que são mais fáceis de derrubar e coisa e tal. Dos mísseis de precisão, dos mísseis que realmente machucam, a Rússia tem cada vez menos. E agora está usando esse míssil iraniano. Existe a possibilidade, né? Nos últimos ataques a gente viu alguns mísseis não identificados. Existe a possibilidade de já serem os mísseis iranianos. E isso é uma coisa extremamente preocupante. Eu vou explicar para vocês por quê. O Irã quer atacar Israel. Por que o Irã pegaria as armas dele e entregaria para a Rússia, abrindo mão de atacar Israel com essas armas? Existe uma possibilidade muito ruim nessa história, que seria justamente em troca de armas nucleares, né? A Rússia tem armas nucleares, algo que o Irã quer muito ter, essas armas nucleares. Então é possível você imaginar que a Rússia está precisando de armas convencionais por conta da guerra com a Ucrânia, então fez essa troca com o Irã, né? O Irã manda armas convencionais para a Rússia e a Rússia manda armas atômicas para o Irã. É uma possibilidade, não estou dizendo que isso está acontecendo, mas é um risco que nós corremos aqui nessa história, né? Um ayatolá maluco daqueles com armas atômicas é alguma coisa bem mais perigosa do que o normal, e mais uma vez é o que eu falo para vocês, o custo disso está justamente na demora do Ocidente de ajudar a Ucrânia. Se o Ocidente tivesse dado as armas para a Ucrânia ganhar rapidamente essa guerra, a coisa já teria acabado, não teríamos esse risco enorme agora de termos ayatolás atômicos no mundo, né? Vamos ver o que vai acontecer com isso daqui. Assim, e ele fala também sobre a questão da visita do Putin na Mongólia. A gente vai falar mais sobre isso aqui adiante, né? Bom, uma coisa curiosa aqui, um representante da Duma, né, que é a Câmara dos Deputados russa, o Fedorov, que é muito conhecido por suas teorias da conspiração, de repente mudou o tom, né, e agora ele está falando sobre o perigo das propagandas, né. A propaganda russa dizia que os ucranianos podem ser retirados de Kursk em uma semana ou duas, mas a realidade é que a entrada de Kurchatov está agora restrita e ações militares estão acontecendo mais fundo dentro da Rússia, né. Ou seja, o cara está caindo na realidade. Tomara que continue assim. Bom, falando sobre o Putin na Mongólia, né? O Putin chegou na Mongólia meio mancando aqui para descer do avião e coisa e tal, o que indica que provavelmente é o Putin mesmo, né? Que está meio já degringolado já. E a grande questão é essa, né? A Mongólia, ela ratificou o Estatuto de Roma, o Brasil também fez isso, de forma que o governo da Mongólia teria a obrigação de prender qualquer fugitivo do Tribunal de Roma, que é o caso do Putin, né? Existe um mandado de prisão contra o Putin. E isso daqui é uma coisa que realmente bota em xeque essa situação, né? A gente sabe que a Mongólia é um país que está ali espremido entre a China e a Rússia. É um país que é até surpreendentemente democrático, tem eleições livres, tem um governo que funciona, não é um país muito rico, e recentemente, inclusive, e isso pode ser todo o problema, a Mongólia cancelou os planos do Putin de um gasoduto passando pela Mongólia para abastecer a China, né? Então a Mongólia, vocês sabem, é este país aqui, esse país grande aqui, espremido entre a China e a Rússia. Uma parte da Mongólia foi tomada pela China ilegalmente, né? A China inclusive chama de Inner Mongólia, ou Mongólia Interior e coisa e tal, mas enfim. O fato é que é um país democrático, é um país que tem eleições livres, é um país que tem alternância de poder, mas infelizmente está aqui sanduichado entre duas ditaduras muito sérias. E lembra, embora você tenha aqui uma fronteira Rússia-China pequenininha aqui, ó, nessa região aqui a oeste, e você tenha também toda essa fronteira aqui em Vladivostok entre a China e a Rússia,
O fato é que para passar um gasoduto da Rússia para a China, para a Rússia vender gás para a China, o melhor trajeto passa pelo território da Mongólia, tá? Fazer por esse ponto aqui não poderia ter impedimentos técnicos para passar por aqui, e passar por aqui seria uma volta muito grande, né? A gente está falando aqui de milhares e milhares de quilômetros, então faz uma volta contornando por aqui. Cara, fica estupidamente caro esse gasoduto fazendo essa volta, né? Então a alternativa que tem da Rússia é passar o gasoduto pela Mongólia. E justamente o que aconteceu foi que a Mongólia cancelou esse negócio justamente para não ser sancionada, né? E agora fica nessa questão. O Putin foi lá visitar a Mongólia exatamente para fazer uma negociação em cima disso daí, tentar ou forçar a Mongólia a deixar construir o gasoduto, ou prometer alguma coisa, dar dinheiro para a Mongólia construir o gasoduto. O que vai acontecer? A gente não sabe, mas lembra que a Mongólia está sendo pressionada tanto pelo Putin quanto pelo Xi Jinping, e não deve ser uma coisa muito confortável o pessoal ficar ali no meio dos dois países, das duas ditaduras ali, né? Enfim, teve muitos protestos. Como eu falei, a Mongólia é um país livre, é um país que tem manifestações, então os mongóis em favor da Ucrânia fizeram manifestações contrárias à presença do Putin ali na capital da Mongólia. Infelizmente, o governo parece que não está disposto a fazer isso, né? Então o governo, aparentemente, o governo mongol, está conversando com o Putin. É aquilo que eu falo para vocês, né? Vamos ver o resultado disso daí, porque no final das contas a Mongólia tomou uma decisão que realmente prejudicou a Rússia nessa questão dos gasodutos. Talvez o pessoal esteja dando um passe para o governo da Mongólia para ele não comprar muita briga com o Putin de uma vez só, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. O chato dessa história é que justamente uma vez que esteja estabelecido que um criminoso de guerra pode ir num país e não ser preso, infelizmente isso vai virar o padrão, e pode ter certeza que o Putin vai vir aqui no Brasil, talvez para o G20 esse ano, talvez para o BRICS, não sei quanto. Enfim, é realmente muito triste essa situação de autorizar esses filhotes de ditador no mundo aí a acolher outros ditadores sem repercussão, né? Muito triste isso daí. Bom, resta para a gente fazer protestos, e se isso acontecer aqui no Brasil, pode esperar que vai ter protestos contra o Putin aqui, né? Bom, uma notícia boa, mas a gente ainda está meio assim com essa história, porque até aqui os Estados Unidos não autorizaram a Ucrânia a atingir alvos dentro do território russo, mas pelo menos autorizaram a usar mísseis JASSM, né? São mísseis que a Ucrânia não tem nesse momento, podem ser usados a partir do F-16, são mísseis de longo alcance, de baixa detecção, parece um pouco o Storm Shadow, né? Mas seria o Storm Shadow americano, né? E tem um alcance muito grande, consegue fazer uma carga explosiva muito boa, e a questão toda é essa: continua não sendo possível usar esses mísseis em território russo. Não é que eles não seriam úteis, tá? Eles podem ser úteis, por exemplo, para a Ponte da Crimeia. A Ponte da Crimeia fica no território ucraniano ocupado, temporariamente ocupado pelos russos. Mas, ainda assim, falta a questão do ataque dentro da Rússia, que seria realmente fundamental para a Ucrânia vencer essa guerra, né? A gente tem algumas outras notícias que eu acho muito interessantes, né? Olha só, pela primeira vez abriu-se uma escola em ucraniano na Hungria, né? Vocês sabem que existe uma briga entre o Orbán, né, da Hungria, e a Ucrânia, e o motivo é porque existem populações culturalmente ligadas à Ucrânia dentro do território ucraniano, mas também existem populações de origem ucraniana dentro do território da Hungria, né? E uma preocupação que o Orbán coloca para a entrada da Ucrânia na comunidade europeia é justamente que ele faz questão de que existam escolas em húngaro dentro da Ucrânia para a população de maioria húngara, de característica húngara e coisa e tal. E, bom, o Zelensky deve estar fazendo esse tipo de coisa, porque justamente, aqui, ó, um importante passo entre a Ucrânia e a Hungria, uma escola pública foi aberta em Budapeste, onde as crianças que já começam a estudar tanto em ucraniano e húngaro. Cerca de 400 crianças ucranianas já se tornaram estudantes ali, e ele agradece
né, mostra a gratidão ao pessoal que fez esse tipo de coisa, e justamente para preservar a cultura ucraniana. O que não está dito nessa reportagem, mas que certamente está também negociado, é que de forma recíproca a Ucrânia também vai ter escolas que ensinam húngaro também no território ucraniano. Eu não vejo nada de errado nisso, é o que eu falo para vocês. Linguagem, cultura, esse tipo de problema é totalmente irrelevante, e a Europa é um grande retalho, né, uma grande colcha de retalhos de culturas e línguas, então não vejo problema nenhum nisso daí. Acho positivo essa aproximação cultural da Ucrânia com a Hungria, né? Bom, a gente tem uma outra notícia bacana também, que a Ucrânia vai receber 36 jatos MiG-29 da Sérvia, mas não diretamente da Sérvia. Lembra, a Sérvia ou até bem pouco tempo atrás, era um aliado dos russos, né? A Sérvia fica nessa região aqui, é um dos países da antiga Iugoslávia, né? Depois ainda tem uma confusão danada, porque tem uma área aqui da Bósnia que é contestada pela Sérvia, tem uma série de coisas aqui, e a Sérvia é o país dessa região aqui que ainda tinha ligações com os russos, né? Só que o que está acontecendo, né? Todo mundo percebeu que se aliar à Rússia é besteira, a Rússia está desabando, está caindo totalmente, né? Então a Sérvia já foi nesse sentido. Aqui, ó, o Marcelo do Hoje no Mundo Militar coloca aqui que uma notícia que desagradará o Putin em dobro. A Sérvia, em tempos vista como um grande aliado da Rússia nos Balcãs, não só decidiu pagar 3 bilhões por caças franceses Reale. Então a Sérvia vai ser mais um país que se afasta do equipamento soviético. Por óbvio, está todo mundo vendo que é uma porcaria o equipamento soviético, e começa a comprar equipamento da OTAN, né? E mais do que isso, venderá os seus 36 caça MiG-29 para a França, para repassá-los para a Ucrânia, né? O que a gente está acontecendo, está vendo aqui, são vários desses aviões que estão passando lá para a Ucrânia. Isso é uma coisa excelente. Alguns são apenas para peças, porque já não voam mais. O MiG-29 já é um avião relativamente antigo, mas de qualquer forma tudo isso ajuda a Ucrânia, vai ser importante para o esforço de guerra ucraniano nessa guerra, né? Bom, a gente tem mais notícias ruins da Rússia aqui. As cidades russas estão fazendo vaquinha para comprar saco para trazer os cadáveres dos russos. A situação não está boa, não. E outra coisa interessante, isso daqui eu acho que é uma coisa que o exército brasileiro devia pensar nisso daqui. Os Estados Unidos está criando uma unidade militar inspirada na guerra da Ucrânia, justamente para treinar o pessoal na questão de drones e guerra eletrônica, e como é que você faz contra briga de drones, como é que você se defende de drones, como é que você ataca com drones, esse tipo de coisa, porque realmente isso vai ser o futuro da guerra. Daqui para frente todas as guerras vão ter muito drone. É importante ter uma unidade, pelo menos uma unidade, para, no caso de uma guerra real, você ter como repassar o conhecimento para o resto do exército, né, do resto das forças, né? Realmente interessante isso, como é que os Estados Unidos estão aprendendo com a Ucrânia a fazer a guerra. Olha que coisa. E vai o mundo todo nesse sentido, tá? Porque realmente a guerra na Ucrânia está mudando todos os conceitos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.